Mas o que é um filme de terror? Pra mim, suspense e terror, os dois é que nem marido e mulher. Tem que andar junto, senão não funciona. No caso, eu acho que o terror, ele é aquela coisa que assusta. Pensando naquela coisa de teoria da comunicação, sentido, formação do sentido. Tá muito misturado, né? Às vezes a gente tem dificuldade de diferenciar do terror do suspense. Filme trash, nem sempre ele é um filme que você assiste e fica com medo. Vamos colocar de uma maneira como é que anda o cenário nacional de filme de terror. E além disso é um Que projeto. tem mercado. É um projeto experimental que dificilmente é feito, pelo menos na faculdade sempre tem uma coisa. Então, a gente tem que ir fazendo o documentário mostrando, por exemplo, como vai ser uma iluminação de um filme de terror, como vai ser um cenário de um filme de terror, tudo baseado no filme. A ideia não é que seja um guia para a pessoa assistir e falar, vou fazer um filme de terror. É mostrar o que, como funciona, o que tem, precisa de um diretor, de maquiagem. Mostrar mais os bastidores mesmo, o making off, né? As não é ensinar curiosidades. ninguém, né? Mas mostrar, tipo, as dificuldades. As dificuldades, O trabalho curiosidades de que como tudo é feito. Mas de quem que a gente podia ir atrás, que trabalha com filmes de terror aqui no Brasil, que a gente podia entrevistar e conversar? Um deles, o Robbins, fez 3 filmes. Era do grupo do Raulzão. Eles vieram filmar. Pô, é legal essa história de filme de terror, mas aí, a gente vai fazer um documentário ou um filme? Comentário / filme de terror. A gente Funciona. pode misturar dramaturgia com documentário. A gente vai contar como que funciona a gravação de um filme de terror e dentro desse documentário a gente coloca algumas cenas de dramaturgia que a gente vai gravar. Então, fechou. Todo mundo concorda em fazer um filme de terror? Concorda? Eu concordo. Você concorda? Concordo? Vamos fazer um filme de terror. Eu gostei, a ideia é boa, vai funcionar. Acho que dá certo, né? Vamos, então demorou, professora. A gente vai fazer isso e passa a lista aí. Chegou o momento da praga. A praga do mês. Para todos aqueles que não apoiam a nossa cultura e que não ajuda a pessoa que está abaixo de você e você sabe que ela é superior mentalmente a você. Que seus cabelos se convertam em ácido e escorra pelos seus olhos, cegando completamente, e continua escorrendo pelo seu peito até suas partes sexuais, e que você seja inválido até o final dos tempos, sentindo as dores do inferno. O nosso cérebro recebe esse estímulo, aí ele vai liberar uma adrenalina e hormônios no nosso organismo. E aí esse hormônio vai provocar, essa adrenalina, todo esse hormônio vai provocar aumento no nosso batimento cardíaco, na nossa pressão arterial, vai começar a mão começa a suar, ficar gelada.
O Brasil tem crescido muito na produção de filme de horror. Tem um público X minúsculo, assim, tipo os fãs hardcore de terror e tal, que estão em todo festival de cinema fantástico, que agora tá surgindo um monte pelo Brasil inteiro. A gente não faz filme de terror porque para você fazer um filme de terror você precisa de um mínimo de dinheiro. Você consegue fazer um filme independente, mas ele não vai conseguir uma atenção, tanto por falta de recurso técnico em termos de edição de som. O que custa caro num filme não são os efeitos especiais. Para se finalizar um longa-metragem, só a mixagem de som custa R$100 mil. Só para dar saída em HDCam, não película, em HDCam e colorização num equipamento bom, mais R$100 mil. Então, para você pagar o que você precisa. Então, os filmes de terror, como são independentes, você vai ter uma qualidade de imagem pior e uma qualidade de som, finalização de som pior. Quando você tem uma qualidade de finalização pior, você não consegue passar num cinema, porque o cinema tem um mínimo de qualidade. Você não consegue passar na televisão, porque a televisão tem um filtro de qualidade também. Então, você é limitado a um público-alvo. Então, você é limitado a ficar no ambiente alternativo. Não precisa nem falar de produtor independente, o próprio cinema profissional brasileiro, assim, tem uma cota mínima dentro dos cinemas. Todos os cinemas são enlatados, o Cinemark, o CEAI. Não, a gente não tem uma sala de cinema brasileira. Não existe mercado de filme de terror aqui. Existe mercado de filme, de terror não existe. O cinema brasileiro parou de ter aquela ideia de que cinema é só ditadura e favela. Tem uma liberdade maior, inclusive para edital. Um dos cineastas que tem se destacado bastante dentro da produção profissional é o Denison Ramalho, que ele tem feito filmes com verbas de fomento, de lei de incentivo audiovisual, que é bem bacana. A maioria das pessoas não tem conseguido fazer isso. E isso é super bacana porque com verba você consegue fazer uma produção muito melhor. Você consegue dar um acabamento melhor para o teu filme. E as pessoas que vão te dar dinheiro preferem investir, que não é bem investimento, porque investimento pressupõe retorno financeiro, mas as pessoas preferem colocar seu dinheiro numa comédia romântica com ator global do que se comprometer com um filme que pode ofender alguém. Então o problema do filme de terror é que assim, tem público, a gente tem recursos técnicos para fazer, a gente não tem alguém que se comprometa com o assunto, porque dá medo investir num filme de terror que você pode ofender. As pessoas no Brasil têm muito medo de ofender. É muito complexo de inferioridade se preocupar tanto com a opinião dos outros. Não queriam que eu fizesse cinema. Porque achavam que o meu cinema mexia com a ditadura. E sempre procurei, de uma maneira ou outra, mexer. O Despertar da Besta foi um filme que ficou preso 17 anos. Saiu e realmente aconteceu o que eu esperava. Ganhei prêmios por todos os lados e o mundo todo até hoje fala do filme do Despertar da Besta. Se você pensar em arte como uma coisa que só vale a pena se todo mundo conhecer, a internet é o veículo bem bacana. A juventude de hoje ela é totalmente plugada e a internet serve para você arrebanhar as pessoas, a divulgar o seu trabalho, a se comunicar de forma mais eficaz e eficiente também, porque você não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso eu acho bem legal, assim, o seu trabalho virar separar o autor da obra e a obra seguir sozinha e você não necessariamente ter controle sobre isso, ela atingir todos os públicos. Isso eu acho bem legal. Em termos financeiros, talvez seja a decadência do cinema, porque o cinema como a cultura sobrevive da própria cultura, então a gente não tendo retorno financeiro, a gente não consegue produzir o próximo. Eu acho que a internet me ajuda muito, não a mim, como todos realmente os estudantes, os jovens de hoje. A gente gasta muito pouco para fazer um filme, mas a gente precisa ter um certo retorno para poder fazer o próximo. Então, para mim, pelo menos, eu trabalho com efeito especial para ganhar dinheiro e aí torrar todo esse dinheiro num projeto independente. E a maioria das pessoas que fazem cinema independente fazem disso. Hoje em dia o moleque entra na internet, no torrent, lá digita, baixa em 2 horas, ele tem 300 filmes que
ultra raro assim, na casa dele. O cara pode ter muita coisa para se basear, repertório, aprender, ver o que já foi feito, o que não foi feito, para não fazer as mesmas coisas, realizar os mesmos erros, documentário, tudo que o cara quiser para ele aprender tá na mão. É bem legal você ver que uma pessoa que não tem a mínima ideia de quem você é ou de onde você vive, conhece seu trabalho lá no leste europeu. Então, pô, o russo tá vendendo meu filme para os russos. Joga na internet, mete no blog dele, passa pros amigos, começa a divulgar, vai no Facebook, caramba, e daí vai, começa a fazer contato com um monte de gente, começa a conhecer outros caras que fazem também, trocam filmes, daqui a pouco os caras estão juntando dinheiro, fazendo projetos, escrevendo lei de incentivo e fazendo filme. Eu acho que eu prefiro que o cara lá na Bósnia veja meu filme do que ganhar R$1.000 com isso. Para mim é mais importante que as pessoas vejam o que eu e a equipe inteira construímos do que guardar só para mim, ninguém vê, porque eu quero meu dinheiro de volta. Eu procuro trabalhar na linguagem do horror clássico, que é o gótico, né? Eu cresci assistindo os filmes da Hammer Films. Quem que não conhece, né? Christopher Lee, o Drácula mais animal do cinema, Peter Cushing, o eterno Van Helsing, que também fez Frankenstein. Tirando o Iluminado do Kubrick, porque pra todo mundo é uma coisa além do terror, qualquer coisa que tem sangue hoje em dia, eu acho que é um filme de terror, o que não é, né? Filme de terror é um gênero dentro do cinema fantástico. Você tem o gênero de terror, que em geral seria uma coisa que, como todo filme gênero do cinema fantástico, foge da realidade, mas tem um propósito mais de mexer com o lado da emoção do medo. Até então era aqueles monstros, tipo, começou aqueles monstros da Universal, aquelas coisas tipo Frankenstein, Múmia. E ele começou baseado em filmes de monstro, na verdade, filmes de horror, né? E nos anos 70 ele começou a ficar uma coisa mais séria, que veio filmes tipo O Exorcista, Bebê de Rosemary, filmes que mexem com o demônio, né? Então, assim, pra mim, o que faz um filme de terror são os elementos, a atmosfera, a história, os elementos sobrenaturais. Não necessariamente banhos de sangue, tripas à mostra, essas coisas, pra mim, elas complementam determinados estilos de filmes. Não é a característica dos meus trabalhos. Eu acho que o terror realmente se reflete quando você mexe com o subconsciente da pessoa, com a própria pessoa. Dentro do terror, você tem os subgêneros que seriam o trash, o gore, o splatter, slasher, thriller, exploitation. Você tem vários... basicamente seria igual a música. Dentro do metal você tem heavy metal, black metal. Filmes splatter, que são filmes serial killer, filme gore, são os filmes já que mostram sangue, tripa, tipo os filmes de Jorge Romero, filmes de zumbis e tal, tipo A Noite dos Mortos Vivos, Dawn of the Dead. Silêncio dos Inocentes é um clássico de suspense que está ali, uma linha tênue delimitando o horror, né? Porque tem umas cenas ali dignas do clássico do horror mesmo. Até hoje surgem novos gêneros. Tem filme japonês, aqueles filmes de fantasmas japonês, tipo The Ring. Tem Giallo italiano, que são tipo os filmes de meio de suspense. Tem os filmes tipo Hitchcock, que também caem nesse do gênero do horror, mas são tipo um suspense, assim, é um horror mais light, ele não é tão explícito, ele se baseia meio no mistério. E aí você tem o trash, que o trash varia muito de opiniões. Tem gente que diz que o trash é filme mal feito. Eu, pelo menos, acho que o trash é um filme propositalmente mal feito. O filme trash é aquilo que o cara não tem verba pra fazer, mas que ele tá fazendo o seu melhor e o resultado sai aquilo. Mas existem pessoas que usam essa abordagem e faz mesmo trash tosco, que é o camp movie, aquela coisa, que é pra ficar mesmo tosco. E aí
Claro que não vai convencer, mas a pessoa vai rir demais daquilo. O termo trash é uma coisa que ele é muito mal usado, assim, no Brasil. Geralmente as pessoas têm sangue é trash. O trash é um sinônimo de filme de terror, assim, as pessoas, né? Tipo, filme de terror é filme trash, qualquer um, assim. Tipo, sei lá, se é um filme de não sei quantos milhões americanos, porque tem sangue, os caras falam que é um trash de luxo, uma coisa. Não existe, é contraditória. E, assim, no Brasil tem muito cara fazendo filme, tipo, underground, esse filme baratinho, esse filme vagabundo. E cada dia surge mais com esse negócio do digital. E é legal, é bom pra caralho. Eu acho que as pessoas têm que usar isso como um primeiro passo pra ir fazendo coisas mais legais e mais interessantes, aprendendo mais, desenvolvendo mais. O problema é quando o cara para e só faz isso. Você tem que entreter acima de tudo. E um filme mal feito, pra mim, é só um filme mal feito. As pessoas fazem de propósito, assim, porque quer que seja assim, é legal, eu acho mais engraçado e tal, e mais interessante. O não intencional é legal porque serve como laboratório pro cara, porque eu acho que não existe melhor jeito de aprender do que fazendo. Personagens grotescos ajudam a criar o terror na medida que a gente quer criar a expectativa e uma reação na plateia, no espectador. Quando você mexe com uma coisa sobrenatural ou muito fantasiosa, você está pedindo uma licença poética de pegar todos os medos da sociedade e personificar numa personagem que é fantástica, assim, no sentido de fugir da realidade, mas que junta tudo nela e você pode fazer o que você quiser com ela. Então você criou um elemento lá que não segue nenhuma regra da física, nem da realidade. Qualquer tipo de personagem estranho, qualquer tipo de coisa que não é usual, meio que dá um certo receio na pessoa. Por isso que geralmente os monstros dos filmes de horror são criaturas deformadas, queira fisicamente, queira mentalmente. Clichê, na verdade, virou clichê. Clichês contribuem porque é aquela coisa. Se deu certo, por que a gente vai alterar, né? A clichê nunca contribui nada, a não ser que você queira fazer uma paródia. Aí é a maneira como você trabalha a construção da cena. Por exemplo, aquela cena maravilhosa de Psicose, o cara vai subindo as escadas, aí de repente vem aquele assassino, porque você sabe que aquilo vai acontecer, mas o lance é quando, que horas, e aí a gente constrói o clima, né? O efeito especial, ele depende extremamente da fotografia e da montagem. Porque eu posso fazer a coisa mais realística do mundo, mas ela tem o ângulo certo para ser feita, a iluminação certa e precisa ser montada do jeito correto para criar o impacto que eu preciso. O efeito especial não é mágica, ele é uma coisa que ele está dentro do filme, então o que vai dar o impacto do efeito é a montagem, principalmente. É o montador saber cortar no momento certo e na hora certa. Se passar um pouquinho, o espectador fala assim, se cortar antes, você não consegue ver. Num filme, no cinema em geral, efeito, maquiagem de efeito, eles têm que ser o que a pessoa acha que é verdade, não o que é parecido com a verdade. Você vê alguém atropelado na rua e filmar aquilo, muitas vezes o nego vai achar, isso é de mentira e tal, porque não é como ele acha que é a cor do sangue, o jeito que é o machucar e tal. A cor do sangue vai depender muito da fotografia. Então se a fotografia vai estar usando, ou da câmera mesmo. Se você estiver usando uma câmera digital, é uma cor de sangue que eu vou estar usando. O digital entende o vermelho de um outro jeito que a película. O digital tende a puxar o vermelho mais para o magenta, ele tem um problema em interpretar o vermelho. Então você vai fazer um sangue muito mais marrom do que vermelho, porque ele vai pegar esse marrom e transformar em vermelho. Se você fizer vermelho, o seu vermelho vai virar rosa, um magenta, assim, um vermelho mais aguado. A película não, a película, dependendo da película escolhida, é um tipo de cor de sangue também. A iluminação, qual ambiente o cara vai estar usando? O cara vai estar usando daylight, ele vai estar usando luzes mais frias, mais quentes, e isso vai refletir diretamente na cor e nas cores que eu vou estar trabalhando. Você vai criar uma criatura, um monstro deformado, queimado. Se você não cria essa maquiagem com perfeição, para a pessoa realmente ver aquilo e acreditar e falar, nossa, ter a sensação,
perde a força. Você filmar no forno IML, filmar um monte de corpo aberto e tal, muita gente vai falar, isso é de mentira e tal, não sei o quê. Tanto que tem aqueles faces da morte e tal, que depois descobriram que várias daquelas coisas eram mentiras. Às vezes é melhor, se você não tem recurso para fazer uma coisa bem feita, é melhor você não fazer. Tem muito filme, por exemplo, que você acha que viu alguma coisa e o filme não mostrou nada. O cara soube usar o recurso do cinema, de contar a história por vários pontos de vista, para não mostrar explicitamente um efeito ou uma maquiagem. Mesmo num filme trash, que não precisa ser levado a sério, se uma cena ficar mal feita, não ficar do tom correto do filme, você derruba o seu filme inteiro. Efeito especial prático, ele brinca muito com o fato da câmera só enxergar em 2D. Ela achata tudo. Então o que vai dar a ideia de profundidade, fora a distância focal, é a distância que as cores criam. Então se você criar a ilusão de uma perspectiva forçada através das cores, você consegue criar a ilusão de que a coisa realmente tem profundidade. Então se eu colocar a posição da câmera no lugar certo, eu consigo criar o efeito. Se a câmera estiver no lugar errado, o efeito vai se denunciar. Posso criar a ideia de um hematoma através ou de prótese, ou eu vou trabalhando com cores e consigo criar um inchaço ali só com as cores. A câmera não consegue diferenciar essa ideia de cores de um volume real, porque ela vai dar o volume real através da luz. É o conceito da luz mesmo. Você não vê o objeto, você vê o reflexo da luz sobre esse objeto. Qualquer pessoa pode fazer filme de terror, pode fazer uma comédia, pode fazer um drama, porque, como já tem aquela premissa clássica do Glauber Rocha, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? O que o pessoal talvez entenda errado, principalmente com a tecnologia mais de fácil acesso das câmeras HDs, é que ter acesso a uma câmera desgraçada de boa, ter acesso a um computador e vai lá, você compra um Mac, compra um Final Cut, não vai fazer seu filme. O que vai fazer seu filme é você estudar como se faz um filme. Cara, a questão não é o cara fazer um filme de terror, é o cara entender de linguagem de cinema, que é tipo uma linguagem, tipo o português, tem suas regras e tal, e aí o cara saber desconstruir e construir isso para formar o filme e a mensagem que ele quer passar, no caso do filme de terror, né? Não é pegar a câmera e sair rodando, também ajuda, mas se você estudar primeiro e saber o porquê você está fazendo as coisas ao invés de simplesmente fazer, te dá um caminho muito mais rápido para um resultado melhor. Você pode ir lá e fazer seu filme direto e aí, depois que ele está pronto, entender por que ele ficou ruim. Ou você pode estudar bastante e saber o porquê você está fazendo cada plano. Porque não adianta você ter um bom roteiro, uma boa equipe técnica e o ator não consegue transmitir a verdade. Então assim, para mim a alma do filme é o ator. Ele tem que transpirar pelos poros a verdade, a emoção, e o espectador tem que se transportar na essência da personagem e vivenciar aquela coisa da catarse e entrar definitivamente na história. Aí você consegue um efeito desejado. O set de filmagem varia de equipes de 30 a 200 pessoas. Você tem que saber para que serve cada pessoa. Você tem que saber para que serve cada equipamento. Um Steadicam custa uma fortuna. Seu filme não vai ficar melhor com o Steadicam. Você tem que saber para que ele serve. Eu faço dele. Você pega o rosto dela e ele pega o rosto dele. É que ela vai estar aqui em cima dele, aí fica aqui e você pega. Oi. Se eu pegar aqui o... Aí você tá aparecendo. Escondendo. E aí quebra o eixo também. Só que é foda, né? Ficar aqui em cima pra pegar o rosto dela vai ser foda também. Se você ficar assim. Vai. Não, é só a gente tem que sair. Tá. A gente atira. Não, só pra não... Eu acho que a locação, ela faz a história ter vida. Você não vai construir uma boa história sem uma boa locação. Ela é mais um elemento que você vai estar usando em contribuição para o filme. O terror pode se fazer dentro de um parque de diversão, pode se fazer na rua, em praça pública. O que leva o terror é realmente o assunto. Então não adianta dizer que temos que pôr cenários específicos. Se você queira criar um clichê, tem todo clichê que todo mundo sabe, tipo de cemitério indígena, casa mal assombrada, igreja, sei lá. Então se você quer contar um bom filme de horror clássico, você tem que procurar essas atmosferas, essas locações que te mudem, te tirem do teu comodismo, do teu cotidiano. Por isso eu assim,
Pra gente fazer o filme, a gente tem que ter um lugar que convença, assim como o ator tem que convencer dentro da sua interpretação. What have you done to its eyes? He has his father's eyes. What are you talking about? Guys' eyes are normal. O medo é um sentimento inato no ser humano, né? E ele é extremamente importante pra gente. O medo é um sentimento extremamente importante porque ele serve como uma proteção pra gente. E além de proteger o homem, né, de uma forma geral, além de proteger, muitas vezes ele impulsiona, é um sentimento que impulsiona a pessoa a realizar outras coisas na vida, né? A gente pode até dizer que sem esse sentimento de medo, o homem não conseguiria sobreviver. O medo é uma coisa que a gente está sempre querendo buscar, mas de maneira segura, porque até o próprio medo serve como uma proteção, porque se você não tiver medo das coisas, você está totalmente exposto. O filme de terror tem o propósito de deixar o espectador desconfortável. Não só o filme de horror, mas acho que qualquer filme pode causar situações desconfortáveis na plateia. O exemplo é o filme do Gaspar Noé, O Irreversível, que não é um filme de horror. E existem duas cenas chocantes no filme que metade das pessoas da época saíram logo na primeira cena, que é o assassinato com o cilindro. E a outra metade saiu na cena de estupro, uma cena de 10 minutos com a câmera parada ali. Então não é um filme de horror, é um filme brutal, um filme que a gente pode até, se fosse usar a nomenclatura de um filme de horror, seria um horror real. Porque isso acontece nas ruas, isso é verdade, e por ser verdade, as pessoas se chocam mais. Se você usar coisa da normalidade da pessoa, o amor que a mulher sente pelo homem, o homem sente pela mulher, a mãe pelo filho, o filho pela mãe, se você põe essas partes, você quebra todo o terror que possa ter na vida. Ela tem que ter realmente sempre algo estranho entre a mãe e o filho, entre o marido e a mulher. Temos que pôr coisas que o público não sabe o que está acontecendo e tem algo de estranho, esquisito realmente acontecendo. Aí você traz o terror. Quando um filme de horror, as pessoas já sabem que aquilo não é de verdade. Claro, ela vai se assustar, ela vai se impressionar com a maquiagem, a trilha vai preparar o subconsciente dela, mas quando ela se depara com uma situação que ela sabe que pode acontecer com ela, o resultado é muito pior. Olha, existem muitos motivos que levam a pessoa a sentir. Há pessoas que querem novas emoções, então procura no terror ver. O cara ter um pouquinho de uma experiência que ele não costuma ter e saber que vai sair seguro dali, vai sair bem do cinema, depois vai pra casa e tal, vai dormir. Tipo, o cara ter uma adrenalina e ter algumas sensações que ele não tem usualmente, só no cinema. Um filme de terror tem como características importantes, primeiro, mexer com emoções. Aliás, como qualquer filme, né? Em geral, o cinema, se ele não mexer com a emoção de ninguém, ninguém se identifica com o filme e o filme é uma porcaria. Você pelo menos tem que rir, chorar ou ter medo. Alguma emoção você tem que sentir com o filme. Ou elementos sobrenaturais, que aí a gente vai para os filmes clássicos, né? Ou os benditos serial killers, a atmosfera, a trilha sonora já é um grande diferencial do filme, né? Porque o filme de terror, você só vai ter a trilha de horror num filme de horror. Você não pode usar uma trilha de horror num filme que não é de horror. Então ele é um ponto crucial, que você sabe, você de repente desligou a televisão, tá passando filme só pela música, é um filme de horror. Então não tem como, né? E a abordagem das fobias, do medo, né? Mexendo com o subconsciente, está mexendo com a pessoa em geral. Quebrar tabus, quebrar preceitos, mexer com temas delicados, assim, temas que usualmente não se mexem, personagens atípicos, coisas atípicas, tudo que é diferente, assim, me interessa. Eu acho que é o legal do filme de terror. Porque em geral as pessoas assistem filme de terror não é por masoquismo, é para se divertir. Então se ele não tiver aqueles momentos de filme de arte em geral que não acontece nada, tal, ele perde um pouquinho da força dele. Ele tem que escolher o que ele quer. Você pode fazer um filme de terror autoral, mas não vai querer fazer uma videoarte de terror que não vai dar muito certo.
é a pessoa que está realmente entregue ao final. Então ela quer ver se ela sente novas emoções e se torna realmente uma pessoa de pulso. Quando uma mulher põe um cara lá para baixo, a primeira coisa que ele procura é ver algo forte, e a coisa forte é o terror, para ele poder enfrentar a mulher que é maior do que o terror que ele assistiu. O que não pode faltar no filme de terror. Nudez é uma coisa que não choca mais hoje em dia. Você pode dizer que 50 anos atrás chocava. Hoje em dia é só uma coisa a mais. Então virou uma piada, é um entretenimento a mais. Você coloca porque é divertido e porque quebra um pouquinho de tabu. Então, basicamente, você está falando assim, ó, não é para levar tão a sério. Eu estou colocando peitos gratuitos aqui. E o sexo também é uma coisa muito, muito complicada, porque pode caracterizar a banalidade. Parece que você está querendo aparecer a custo de alguma coisa. Porque é aquela clichê também, que filme de terror tem que mostrar os peitões das meninas e tal, né? Que a gente já viu muito isso naqueles filmes dos anos 80 e tal. Sexta-feira 13, clássico dos clássicos, né? Pra introduzir isso. Sexo forte não, mas um certo sexo insinuado eu acho que tem. Porque nós vivemos em prol da mulher, a mulher em prol do homem. Então, se a gente pôr algo insinuando, sem forçar, sem pôr a mulher pelada, o homem pelado, põe realmente, olha, uma camisola transparente, põe um elemento assim, mais ou menos, um calçãozinho leve, ele pronto para encontrar com a mulher. Traz realmente muito mais força, muito mais tesão do que você forçar uma situação de sexo. Muita gente põe porque tá muito ligado, sexo, tipo mulher pelada, tipo de coisa carnal, com filme de horror, né? Com sangue, com violência e tal. É o lado humano, o lado mais crudo do ser humano, assim, né, cara? O que vai e volta até as raízes, assim, o sexo, a violência, isso aí sempre existiu na sociedade e é a base de todo filme de horror, na verdade, né? Religião, crenças, sexo e violência. A tecnologia, ela influenciou muito, muito na concepção dos filmes de horror. Então, um bom filme mesmo, ele segue exatamente as mesmas fórmulas desde a criação do cinema, que é construção da narrativa. Nada supera a construção da narrativa e a direção. Assim. A tecnologia ajudou muito. De lá pra cá, que era filmes mudos e fotografia em preto e branco e tal. Hoje em dia, com o digital, tudo tá mais fácil. Qualquer um pode fazer um filme muito mais barato do que antes e tal. A diferença é que vai ter muito mais merda acontecendo. Mas ter esse lance de peneirar o que é bom, o que é ruim. Mas é igual a internet, né? Falar que a internet atrapalhou a música, não, tem muito mais coisa, você vai ter que peneirar mais. O digital é bom por causa disso. De lá pra cá, tem um monte de coisa de evolução em efeitos. Efeitos de computador, por exemplo, é uma coisa que eu acho que tem que ser muito bem usado. O cara tem que tentar realizar o máximo possível no set e corrigir pro computador. Hoje em dia, nego, depois que surgiu isso de fazer efeitos pro computador, nego ficou vagabundo, assim, cria tudo. Cria uma geladeira aqui do lado do computador se não tem no set, qualquer coisa. E não é assim, não funciona. Nego vê que é falso. Você bate o olho em algo feito pro computador, dá pra você ver. O Evil Dead ou o Massacre da Serra Elétrica, eles são clássicos e continuam atuais até hoje. 30, 40 anos depois. Você pega Taxi Driver, continua sendo um puta filme até hoje. Então, os filmes que não se baseiam em tecnologia, eles têm mais chance de serem eternos, no sentido de clássicos, do que aqueles filmes que se baseiam puramente em tecnologia. Tecnologia se torna ultrapassada facinho. E vai evoluindo, é legal pra caralho. Claro, tem que saber ser usado, porque não adianta você ter um roteiro de merda, um filme totalmente ruim. Você pode usar a melhor câmera do mundo, os melhores efeitos, softwares técnicos e vai continuar uma merda. A religião
ela é fundamental na construção de uma história. Por quê? O espectador conhece aquilo e sabe. E ao mesmo tempo a religião traça a moral, o perfil moral da personagem. É isso que vai dizer os podes e não podes da personagem. Quando você usa as imagens sacras de uma maneira pejorativa dentro de uma história de horror, elas acabam criando uma reação na plateia também que causa estranheza. E geralmente é sempre aquela coisa, o bem vence o mal, então os artifícios, os símbolos religiosos, eles acabam sempre sobrepujando o mal e sempre vencendo o mal. Como cada um tem uma crença diferente, não é todo mundo que vai funcionar o teu roteiro se você for mexer com religião e tal. Mas, cara, aquele mesmo negócio que tava falando de macumba, hoje em dia tudo isso já foi tão usado, já foi tão refeito, que nego já é bem difícil, o cara tem que fazer algo bem inovador para funcionar. A partir do momento que você usa esses elementos em contraponto, como um contraste, como claro e escuro num filme de horror, você acaba levantando polêmica de certa forma, porque você colocar uma figura sagrada dentro de um ambiente de horror, porque elas se complementam, porque o bem e o mal vêm da religião. When the supper was ended, he took the cup. Again he gave you thanks and praise. Gave the cup to his disciples and said, "Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood." Obviamente, à noite é muito mais fácil de você construir uma história de terror, porque a gente tem naturalmente medo do que a gente não consegue ver. Então, o escuro é um elemento que contribui muito na construção emocional. Eu acho que você pode fazer terror de dia. E pode trazer um terror mais forte do que o terror da noite. Se você pegar um lugar realmente nublado, um lugar realmente com garoa, um lugar onde você enxerga 2 a 3 palmos à frente de você. Não importa se é de noite, se é de dia. Você sente medo se algo diferente gritar, ser um som que você nunca ouviu, viu lá, e de repente você vê uma mão gelada. Você se sente mais segura à noite, o dia você se sente mais a salvo. Eu diria que noite ou dia está mais relacionado com o seu orçamento. É mais difícil para você filmar de noite, porque você vai precisar de um monte de luz, um monte de coisa. No dia você sai no sol, você não tem nada, no máximo um rebatedor ali. Sally, I hear something. Stop! Stop! A trilha sonora é o fluir vital, a essência vital de um filme. Tem o seu momento que ela tem que ser rápida, para cenas de suspense, e quando aconteceu, você levou um choque. E aí aconteceu, você vai suave. A trilha sonora, como qualquer trilha sonora de qualquer filme, ela tem que caminhar junto com o filme, ela não pode se destacar do filme. Ela contribui para a narrativa do filme e ela agiliza muito. Um filme é 100% som, 100% imagem. Ele não se sustenta só pela imagem, e sem a imagem ele não é um filme. Imagina você estar criando aquela cena de tensão e está tocando um sambinha. Como é que você vai preparar a pessoa para o impacto, né? E assim a gente vê até aquelas brincadeiras. De repente o cara vai abrir a porta e aí começa a música. Aí ele vai, quando ele pensa que vai abrir a porta não tem nada, mas você respira aliviado. Quando você respira aliviado, o cara vem com a faca, mata. Às vezes você pode filmar uma cena ultra horrível e pôr uma trilha engraçada e vai mudar totalmente a mensagem do que você quer passar. Efeitos sonoros é a mesma coisa. Tipo, nos anos 80 era muito usado isso aí, 70, 80, sei lá, toda sexta-feira 13 que você assiste tem uma cena de um gato pulando de uma janela e tal, com um barulho alto. E até hoje qualquer tipo de filme assim que quer causar um choque, um susto, é um barulho alto. Geralmente é uma cena comum com nada acontecendo. Alguém tá virado, o cara olha pra trás, tem alguém que põe a mão no ombro assim,
que assusta. O efeito e a trilha tem que ser usados também, tem que ser bem pensado, para não cair no clichê. Isso é bem legal, assim, quando a trilha sonora consegue te dar essa construção visual. Isn't that? It's Maloney. He's after us. Come on. Os personagens de folclore foram infantilizados, né? Para as criancinhas, o Saci só faz arte. Mas por que não? O Saci é um demôniozinho. Então, a gente tem um material tão vasto para a gente explorar e ter um filme de horror totalmente inovador e original que as pessoas eles passam batidas, né? A única coisa que ainda que eu acho que eu vejo que põe medo no pessoal hoje em dia é macumba, esse negócio de, sei lá, demônio, isso aí não assusta mais ninguém, sabe? Magia negra, satanismo, isso aí virou brincadeira de criança, jogar RPG e tal. Qualquer folclore brasileiro, pode ser, tem que ser explorado nos filmes de terror porque mexe com o nosso medo primitivo. Os folclores são baseados não em lendas, mas em um senso comum da sociedade, assim, é um medo coletivo. Pode ser dizer que o folclore seria uma alucinação coletiva. Ele é plausível, por mais absurdo que seja, porque ele está mexendo com um aspecto da sociedade. Ele tem como se identificar com o folclore e a possibilidade dele existir, por ele ser uma coisa tradicional, é plausível. Então, qualquer folclore é legal de ser trabalhado. E nós tivemos aqui um dos maiores escritores, Monteiro Lobato, sobre histórias fantásticas. Eu não entendo porque o brasileiro gosta de copiar, plagiar. Tem uns bichos muito legais de lendas do interior do Brasil que poderiam ser muito bem explorados e de vez em quando a gente prefere, porque a gente sofreu muita influência, talvez, lá de fora, a gente prefere trabalhar com lendas mais internacionais do que com as nossas. O zumbi no Brasil é a coisa mais comum, as pessoas fazem muito. E assim, o pior é que eles têm um público também, e é uma coisa mais fácil de você caracterizar, né? Já o lobisomem também tem um público fiel, mas é super difícil você criar um lobisomem convincente. E os fãs do lobisomem são os mais radicais. Eles cobram muito aquela coisa da transformação com dor. Vampiro, infelizmente, eles estão perdendo a força por causa de crepúsculos da vida, né? Sei lá, o cara pode transformar o Saci Pererê num negócio horrendo, assim, tipo, depende da ideia do cara, né? Ninguém explora muito isso daqui. No Brasil não existe muito filme de gênero, pra começar, né? Não tem filme de karatê, de terror, de não sei o que, de guerra, Aqui tem filme de sertão e de favela, só. Então nunca foi muito explorado. O único cara que faz aqui tem um Mojica e um pessoal que tá começando. Os caras tipo Denison Ramalho, da Amor Só de Mãe, que usou umas coisas também de folclore brasileiro e tal. E agora tá lá nos Estados Unidos. A ideia satírica da comédia como discurso político-social é bem usada no filme de terror, porque você tem a liberdade, toda vez que usa uma comédia ou exagera numa cena de violência ou mostra a mulher pelada, você tem uma liberdade de criticar a sociedade sem ser levado tão a sério. Então você, na verdade, está dando um tapa na cara de todo mundo, mas ninguém está te levando a sério. Eu acho que comédia pode trabalhar junto com qualquer coisa, assim, qualquer coisa que tenha um bom humor e sabe onde encaixar na dose certa, para não fugir no tom do filme. O horror pro humor é uma linha tênue. E se você assume, a gente tem aqui o clássico terreno Ivan Cardoso, um clássico também do Polanski, que é A Dança dos Vampiros. Você vê a fotografia da Hammer Filmes, você vê até o vampiro mor mesmo do filme, que é o Conde Vrolok, eu acho. Ele era um ator da Hammer. E ali a gente vê toda a construção da cenografia, da estética, da atmosfera da Hammer, aqueles filmes góticos clássicos, mas totalmente cômico, vampiro gay. It's dirty here. Look, the day is coming. There's too much light here for me, Mr. Cuckoo. O grande sucesso que pode acontecer da comédia com o terror é quando você pega atores de nome da comédia e do terror. E se juntar, as pessoas não vão pelo filme, vão pelos atores. É diferente. Então ela pode fazer um sucesso pelos atores que estão trabalhando, mas não pelo filme. Então não juntar atores de comédia com atores de terror vira realmente um pandemônio
que não tem uma explicação. Para mim, os melhores filmes de horror são os horrores clássicos, os filmes da Hammer. Eu adoro a Hammer Filmes. Eu sou fanático pela trilogia do Evil Dead, Massacre da Serra Elétrica, esses clássicos assim, dos anos 70, 80. Gosto de filmes de horror italiano, fissurado, assim, eu sou fissurado. Dario Argento, Lúcio Fulci, filme japonês Takashi Miike. Torre de Londres, Boris Karloff, vem num passado longínquo. Bebê de Rosemary. Sam Raimi, ele tem uma constância de linguagem. Mesmo desde o Evil Dead até o Homem-Aranha, você consegue reconhecer como um filme dele. Ele tem uma personalidade. O John Carpenter, a mesma coisa. Ele criou um conceito de filme. O Walter Hill também, ele criou uma linguagem. Você consegue reconhecer esses filmes. É mais do que um cinema de autor francês. É um cinema de autor que busca entretenimento, não quer necessariamente fazer discurso nenhum, a não ser propor uma linguagem cinematográfica nova. Arriscou. São cineastas que arriscaram muito num setor que era considerado banal, assim, que era considerado segundo nível do cinema. Dentro do grande suspense, trazendo terror, Alfred Hitchcock. Ele acho que fez coisas assim maravilhosas acontecerem e aí a gente ficou marcado. Agora, como atores, nós tivemos Lon Chaney, Boris Karloff, Bela Lugosi, atores que marcaram, fizeram uma carreira, impuseram medo realmente no cinema. Para dizer qual é o melhor filme, para mim é muito difícil, porque existem muitos filmes bons e muitos filmes ruins. Por exemplo, eu não gostei do remake da Sexta-feira 13. Aquilo para mim não era o Jason. Aquilo era uma mistura de Leatherface, o Jason com um porão subterrâneo que parecia o subterrâneo do Leatherface, um Jason que corre, porque assim, é que eu sou muito tradicionalista, né? Mas aquilo para mim não era o Jason. Então eu não gostei muito do remake, não. Já o do Pesadelo, o Fred Krueger, o remake já foi bem mais fiel, gostei. Tem que começar, acho que a melhor coisa é primeiro adquirir repertório, assistir muito filme, não só de terror de qualquer tipo. Não ter preguiça, se arriscar muito e não fazer porque você quer que as pessoas te admirem, não faz por ego, faz porque você quer se expressar e você quer construir uma obra, você tem um objetivo ali. É a experiência que vai te dar o know-how e a capacidade para você ir fazendo um trabalho lá após o outro cada vez melhor. Eu, por exemplo, eu não sou formado em cinema, eu fiz comunicação social, rádio e TV, eu tive a oportunidade e a sorte de acompanhar o Mojica. Um editor experiente é um editor que tem também muito repertório prático, o cara tem que ver muito filme, ver o que vai passar com o plano tal, com a duração do plano, um diálogo, o cara saber tipo, que horas que é legal usar a reação da pessoa, que horas que é legal estar a pessoa falando em quadro. O cara tem que ter timing, e basicamente timing você vai pegar com prática e repertório. E o resto é erro e acerto. Então, você quer fazer um filme? Vai, faz, escreve teu roteiro, compra tua câmera ou aluga o teu equipamento, chama os teus amigos. Para começar, nada melhor que chamar os amigos, porque eles vão topar tudo. Geralmente quem começa a editar com o Premiere, né? Porque o Premiere ele é bem parecido com o Final Cut. Então é legal, o cara pegar dali. Tirando o Avid, todos os softwares de edição são similares. Assim. Todos são, você edita em um, você pega, mexe uma horinha no outro, você já pega. Assim. A pior coisa que tem é o cara falar, eu fiz filme de terror, mas não gosto, nem assisto. Então é uma merda o que ele fez, desculpe a palavra, mas ele fez uma porcaria. Então o cara que não assiste não tem condição de fazer uma coisa superior àquilo que já foi feita. Então eu aconselho a todo mundo a assistir o gênero, ler revista em quadrinho do gênero, ler livros. Tinha uma série que chamava Hammer, a Casa do Horror, que não tinha final feliz. E eu gostava muito disso, porque em todos os filmes o monstro sempre morre, mesmo que ele ressuscite e volte à vida no próximo filme, né? Mas eu particularmente não gosto que o bem vença o mal, porque isso é um clichê. E assim, acho que não só eu, mas a gente percebe que nas produções hoje em dia aqui no Brasil e até lá fora, as pessoas estão mudando um pouco essa coisa de final feliz, porque as coisas não são aquela árvore de Natal.
I'm waiting for you. Leaving mistakes inside this prison with all the walls.